Agora, no programa Emoção Sertaneja, Assuntos do Coração, com o psicólogo Evaldo Mariano. Como todas as quartas-feiras, o psicólogo Evaldo Mariano tem um encontro marcado aqui. E hoje não é diferente. Boa tarde, Evaldo, bem-vindo. Boa tarde, Maria José. Boa tarde, Kennedy. Hoje vamos falar sobre um tema que é o machismo no relacionamento e, de certa forma, trabalhar com a gente mesmo. A gente estava conversando antes de começar a entrevista, né? O quanto que, às vezes, até em nós, sem querer, acontece esse tipo de comportamento mesmo reforçado por uma sociedade que está aí desde pequeno construindo esses comportamentos, esses pensamentos na gente, que é o machismo. Como pode ser traduzido o machismo, Evaldo? Eu gostaria de começar falando de um termo que para mim é muito caro, que é a masculinidade tóxica, que é essa sensação que nós temos aí do homem que é pegador, o homem que traz algumas características de controle e de manipulação em relação à mulher, né? Então, a mulher aí, ela é vista, a gente já falou isso, por uma sociedade, de certa forma, desde pequeno, ela é treinada a ser uma pessoa mais frágil, né? E se a gente fosse falar um pouco dessa questão, a gente percebe que o homem, ele é estimulado a ser forte, ele não pode externalizar suas emoções, e isso faz, de certa forma, com que ele tenha uma posição de superioridade em relação à mulher, né? Até porque ele é convidado. Então, alguns comportamentos que a gente vê como machismo, né? Como machista: agressão contra a mulher vista como uma pessoa que tem aí que ter total obediência em relação ao homem. Inclusive, quando tem uma questão financeira, geralmente a mulher se torna mais propensa a ficar nesse comportamento aí de obediência, exigir que a mulher tenha um corpo perfeito, e aí isso, de certa forma, até uma objetificação, né, do corpo feminino, visto que não se é valorizado os aspectos internos da mulher nesse sentido, né? Falas do tipo, né? Existe a mulher que é para pegar e existe a mulher que é para casar. Tem uma diferença nisso, né? E aí, novamente, a gente está falando de objetificação do corpo, da mulher sendo vista apenas como uma questão sexual. E a outra, por outro lado, que é para casar, vista como santa. Então, são algumas das questões aí. A gente vê muito machismo quando determinados homens têm dificuldades em exercer as suas tarefas que são cotidianas no lar. Por exemplo, lavar a louça, auxiliar nas tarefas domésticas, que assim, isso aí indifere. Mas alguns homens entendem que eles precisam trabalhar, né, prover a família fora de casa, e a mulher que ficaria então com o cuidado da casa e com o cuidado dos filhos. A gente precisa romper com isso. Cuidado de filho não é só da mãe, na verdade é dos dois. Assim como o cuidado da casa também depende da colaboração de ambos. Certo, Evaldo, mas tem uma ouvinte nossa que já deixou a pergunta, mas você já respondeu. Mas eu vou fazer a pergunta, Érica. Meu esposo não me ajuda nas tarefas de casa. Fala que isso é trabalho de mulher. Isso é machismo? Você já falou que é, né? Claro que é. Exatamente. Como devo fazer para ele entender que não pode agir assim? Me ajude, por favor. A pergunta da Érica é de extrema importância, né? Porque o outro vai nos controlando na sutileza, nos manipulando. Então, uma força oculta, que a partir de agora ela tem que começar e mostrando para ele: olha, a gente precisa rever a relação, a gente precisa trabalhar essa questão dos papéis, porque as mulheres vão assumindo, assim como os homens, diferentes papéis.
Tem mulheres que trabalham fora e ainda tem que trabalhar em casa para dar conta de toda uma rotina, enquanto o homem, por exemplo, chega do trabalho e vai assistir o futebol. Então, nada contra o futebol, mas desde que seja tudo compartilhado. Então, se isso não for sendo trabalhado, e até mesmo levando o outro à frustração, né? Porque se o outro não é frustrado, não é rompido esse comportamento, isso vai se perpetuar por toda a vida. Então, é aquela questão, até que ponto que a outra está capaz de romper com esse tipo de padrão de comportamento. Andréia perguntando o que fazer quando o marido não tem interesse em ajudar nas tarefas de casa. Tipo, também a nossa ouvinte Érica que pediu a sua ajuda. Antes disso a gente precisa entender, né, Andréia? Ótima pergunta, que isso pode ter sido construído lá na infância, em que a própria mãe, a família, não ensinou aspectos básicos da educação, que é ajudar em casa, lavar uma louça, passar um pano na casa. Então entendia que isso era atividade de menininha e que ele seria menos homem em não fazendo isso. Então, como eu disse, é preciso sentar olho a olho, né? Tô dizendo aqui de uma forma um pouquinho mais direta, e falar: você está disposto a me ajudar? Porque essa tarefa é nossa, né? Uma vez que sujou, ambos têm que colaborar para resolver essa questão. Eu queria trazer uma questão aqui também, Maria José, que é importante. A gente está falando muito do homem, né, numa relação heterossexual, mas a gente vê casos de machismo também em relacionamentos homossexuais, né? E também característicos, isso também é muito comum em mulheres, né? Então, o comportamento machista, ele não é só do homem. Mulheres também podem ter aí características machistas. Por exemplo, controlar o homem sexualmente. Mais uma pergunta aqui, Valdo. E quando a mulher acostuma com o marido fazendo as coisas em casa, ele faz tudo, né? E acaba não tomando a responsabilidade, ela deixa tudo por conta dele. A tarefa que cabe a ela fazer, ela deixa tudo para ele fazer, ela acostumou ele fazendo tudo. Isso, né? Aí é interessante pensar qual tarefa que é dela e qual tarefa que é dele. Porque em casa, isso é de ambos. Quais tarefas, né? Ela quer saber se é um pouco de machismo também. Será que tem um pouco de machismo dela, né? De entender que ela também pode compartilhar? Não existe tarefa X ou Y. Por exemplo, trocar a fralda do bebê é a tarefa da mãe? Aonde que está escrito que é a tarefa da mãe? Isso é uma atribuição que pode ser do casal, né? Ir ao médico, ir à escola. A gente vê que às vezes quem faz isso muito é a mãe. A gente fala muito em machismo da parte masculina. Agora você já está abordando aí que existe, claro, o machismo da parte feminina, né? Exatamente. Da parte, né, da mulher também. A Lúcia quer saber, ela mora em Flor de Minas, se os homens ficassem sozinhos, o que eles iriam fazer? Porque deixou o machismo tomar conta. Ótima pergunta. Como é que eles sobreviveriam, né? Eu fico pensando o quanto que homens têm estatísticas que mostram homens morrendo em virtude do machismo, né? Por exemplo, ir ao médico fazer um exame de toque, que é tão necessário para a saúde do homem, né? Nós temos aí um Novembro Azul, que foi o que passou agora, reforçando a importância de se cuidar. E aí entra nessa questão também, né? Porque os homens, às vezes, eles depositam. Eu tenho um caso assim lá no consultório, de que a mulher tem que lavar, cozinhar, entregar a toalha para ele no banheiro, passar, a comida tem que colocar na mesa para ele, tudo prontinho, como se fosse uma pessoa ali que está para servir. É um rei. Né? Assim. E aí eu pergunto, e quem cuida de você? Isso. E aí a pessoa assusta, né? Eu cuido de mim. Então,
isso aí tá desproporcional. Relacionamento não é isso. Relacionamento é um cuidando do outro, em todos os sentidos. Isso se torna abusivo. Verdade, Evaldo. Alguma mais pergunta aí no WhatsApp, Kennedy? Dá uma olhadinha aí para nós, por favor. Existe algum tipo de violência emocional provocada pelo machismo, Evaldo? Com certeza. A principal é a manipulação psicológica, que leva a mulher a achar, por exemplo, que enlouqueceu ou que tem aí uma sensação de incapacidade. O homem, por exemplo, pode omitir dizer frases do tipo: você está exagerando, você é muito exagerada, você se queixa demais. Isso é fala de machismo. Outra, por exemplo: nossa, você é sensível demais. Nada pode falar para você que você já chora, né? Para de surtar, você está delirando, né? Você está achando que eu tenho outras, isso é coisa da sua cabeça. Cadê seu senso de humor? É uma brincadeirinha boba, né? Por exemplo, foi lá e passou a mão na mulher de uma forma que não foi permitido por ela, né? Ter comportamentos, ter uma relação sexual sem o aval, sem a autorização da mulher, isso é um comportamento agressivo, né? Isso é uma forma de controle. Falas do tipo, né? Você não aceita nenhum tipo de brincadeira, essa brincadeira que eu fiz de você. E o mais clássico, né? Você tá ficando louca, né? Isso não acontece. Você quer seguir o psicólogo nas redes sociais? É muito fácil. Instagram, Facebook, @EvaldoMarianoPsicólogo. Na sua visão de psicólogo, Evaldo, como você enxerga a influência de machismo na saúde mental das mulheres? Interessantíssima essa pergunta que você fez, Maria José, porque o machismo, ele é uma forma de opressão. Oprimir é a mesma coisa que a gente poderia aqui dizer de diminuir, inferiorizar. Pode trazer diferentes sofrimentos emocionais, tais como depressão, crise de pânico, ansiedade, entre outros transtornos psicológicos. E, como eu disse, isso vai acontecendo na sutileza. A pessoa talvez demora muito tempo, passa anos para reconhecer que está vivendo com um homem que é machista, né? E aí, se a gente não trabalha isso nas nossas relações, se a gente não dialoga, se a gente não conversa sobre isso, isso vai também se reproduzindo para os filhos, na família, de uma forma geral. Então, é de suma importância ter esse autoconhecimento, observar e, claro, corrigir quando necessário. Pontuar, a gente precisa pontuar para o outro tudo aquilo que nos soa agressivo, tudo aquilo que nos incomoda. Porque se a gente deixar, o mal que é pequeno vai se tornando muito grande, em termos aí de proporcionalidade. O que seria um relacionamento abusivo? Então, um relacionamento abusivo é aquele que há um excesso de poder, de controle sobre o outro, né? Então, o desejo do parceiro ou da parceira, ele se sobrepõe em relação ao outro. Como eu disse, inicia de uma forma muito sutil. Os principais indicativos é o ciúme e a possessividade, o comportamento possessivo. E geralmente um relacionamento abusivo, o parceiro tende inclusive a querer isolar o parceiro da família, o parceiro amoroso da família, do contato social, das roupas, determinado tipo de roupa que ele utiliza, que ela utiliza. Então é uma forma de controle sobre o outro, como eu disse, uma ideia de objeto. Tá certo. Mais uma pergunta aqui, que a gente está aí no telefone ou direto aqui, né? No caso, a pessoa reclamar que precisa ir ao médico e o homem diz que isso é coisa da cabeça, ela quer dizer o seguinte, ela reclama que ela quer ir ao médico, né? E o homem, o esposo, fala, não, isso é coisa da sua cabeça, não precisa ir. Você entendeu, Evaldo? Uhum. Ela quer uma ajuda para isso. E autocuidado, né? Quando a gente sente alguma coisa, dor física ou psicológica, a gente precisa procurar ajuda, porque quem sente é a gente. Então, como que o outro vai dizer de um lugar que ele não ocupa?
Então, o que eu quero dizer com isso é que sentiu a necessidade de buscar ajuda profissional de um médico, vá, independente do que o outro sinta. Até porque somente o médico vai poder fazer uma avaliação para verificar o que a pessoa está sentindo, né? Tá certo, porque nada melhor que a própria pessoa para saber de si mesma, né? Exatamente. A vida é dela, ela tem que cuidar dela. E a pessoa diz, não, isso é coisa da sua cabeça. Difícil. Vamos lá? Tem mais uma pergunta? Boa tarde, Maria José, Kenji Machens e doutor. Olha, deixa eu te falar. O meu esposo, se é normal, o meu esposo, ele não gosta de fazer nada dentro de casa. Principalmente se ele tiver... Assim, ele fala assim que lavar louça é pra mulher. Vamos supor, fazer uma comida é pra mulher. Então, tudo isso. Aí eu falo pra ele, não é assim. Aí ele fala, não, mas é assim, eu me criei assim. Então, como é que a gente vai fazer, né? É desse jeito. Aí eu fico sem entender, porque a minha menina, ela é casada hoje, mas ele chega de serviço todo dia de trabalho. Aí um vai fazer a comida, o outro vai lavar a louça, o outro vai arrumar a casa, entendeu? Assim, cada um vai fazer suas obrigações e eles trabalham todos os dois. Aí meu esposo já fala que que ele não nasceu para isso. Então é isso mesmo que eu tenho que ter para perguntar pro doutor aí, tá bom? Então, boa tarde, fique com Deus, um abraço. Ótima pergunta, eu até sorri aqui com o final. Não nasceu para isso. Será para que ele nasceu? Para ser servido? É uma questão pra gente pensar. Mas assim, o importante é a gente refletir que a gente ensina o outro como ele deve nos tratar. O que eu tô querendo dizer com isso é a questão da aceitação. Enquanto você continuar aceitando que lavar louça é coisa de mulher, fazer comida é coisa de mulher, esse comportamento vai permanecer. Então é preciso fazer o movimento contrário. Olha, você está disposto a me ajudar? Não estou disposto a te ajudar. Então como que a gente pode fazer para mudar essa relação? Se é uma coisa que verdadeiramente te incomoda, aí talvez seja uma hora de você pensar, será que não é um momento para eu procurar um outro relacionamento que tenha aí uma ideia mais colaborativa? Porque às vezes o outro está tão cristalizado no comportamento que não aceita mudança de forma alguma e a gente aceita o outro da forma como ele é. Como eu disse, ele foi educado para ser tratado dessa forma. Vamos pensar, tem gente que é o neném da mamãe, né? É mimado, tem tudo nas mãos. E aí, se você não modifica esse papel de que eu sou sua mulher, eu não sou sua mãe. E ser mulher é entender que a gente precisa construir uma relação juntos. Exatamente. Mais uma pergunta lá em cima, que ele já abre para nós. Há casos em que a mulher trabalha fora e o homem está em casa. Cabe sim ao homem ajudar em casa? Claro. E mesmo se ele trabalhasse e a mulher estivesse em casa, também ele poderia ajudar. Cuidar dos animais, para quem tem animal, aguar uma planta, lavar, passar, cozinhar. E o que eu queria falar também para vocês, mulheres que vivem esse relacionamento com um homem que vocês estão aí identificando que tem uma característica de machismo, que nem sempre a separação é o primeiro caminho. O primeiro talvez seria você procurar uma ajuda psicológica para ir, como que eu posso dizer, moldando esse comportamento, ou se não, mostrando para ele uma nova perspectiva em termos de se comportar no mundo. E às vezes a gente só vai conseguir fazer isso mostrando para ele que tem outras possibilidades. E para isso a mulher também tem que se sentir mais forte do ponto de vista emocional. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, Evaldo Mariano, psicólogo. Atende a criança, o adolescente, o adulto. Site evaldomariano.com.br.
Tem vários vídeos do psicólogo Evaldo Mariano no YouTube, viu? É só digitar Evaldo Mariano /psicólogo. Exatamente, Maria José. Evaldo, vamos para a última pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Quais são os tipos de violências advinda do machismo? Essa pergunta é excelente, né, pra gente fechar. E a mulher e também o homem ficar atento, né, à violência física, que é a agressão contra a mulher, né, por exemplo, dar um soco, agredir fisicamente, ou até mesmo tirar a sua própria vida. Violência psicológica, como eu disse, essa questão de controle, de manipulação, de possessividade. Violência sexual, forçar uma relação sem o desejo da mulher. Violência contra o patrimônio, por exemplo, destruir objetos que a mulher tem, ou fazer com que a mulher não trabalhe para se tornar dependente do homem. E por último, a violência moral, que é aquela destinada a caluniar, difamar a mulher, injuriar, fazer com que a mulher seja aí manchada a sua honra, a sua reputação. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos que participaram conosco. E se você viu que está vivendo um relacionamento permeado pelo machismo, busque ajuda para que você possa, aí, quem sabe, se libertar disso. Ok? Ok. Muito obrigada, Evaldo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser.